Olá, como vão todos? Tudo bem? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto. Vamos abordar o tema 11, né, que é um tema muito interessante, que é sobre o gerenciamento de riscos, né, para seguros patrimoniais, né, naquele objetivo que eu já comentei lá no primeiro vídeo, né, desse tema 11. Né, nós vamos procurar aqui desenvolver com vocês habilidades para poderem fazer a gestão de carteiras de seguro. Tá? Ou seja, o atendimento ao nosso cliente ele tem que ser hoje de maneira muito mais ampla, muito mais abrangente, para que se evite, primeira coisa, fidelizar. Né? Fidelizar o cliente. O grande ganho está na fidelização. Né? Então, nós vamos analisar hoje os riscos que envolvem o negócio do segurado. Né? São vários riscos. Nós precisamos ter uma noção desses riscos, né, para a gente poder compreender melhor o nosso cliente. Né? Então vamos partir para o outro slide, onde a gente consegue verificar essa questão dos riscos de operação. São 6 riscos que envolvem o negócio do segurado. Né? Primeiro, os riscos de negócio. Né? Os riscos de negócio são basicamente, quase sempre envolvem variáveis de mercado. Né? O cliente pode ter momentos de melhor faturamento e momentos de pior faturamento, envolvendo as situações que o mercado está apresentando naquela circunstância, naquele período, naquela época. Né? Então, isso é uma coisa que, evidentemente, que o cliente tem que estar atento, né? E ele tem que entender o negócio, né? Mas nós temos que saber que essa influência ele sofre. Né? Depois a gente tem também os riscos financeiros, né? Que são aí as dificuldades que o nosso cliente tem para honrar compromissos, né? Compromissos financeiros, ou com folha de pagamento, ou com financiamentos, né? Ou com impostos, enfim. Né? Esses riscos estão sempre presentes no mercado e nós tivemos um exemplo muito importante agora no período de pandemia, onde nós tivemos muitas empresas que sofreram, conseguiram se recuperar e algumas, infelizmente, não conseguiram se sustentar e acabaram fechando. Né? É um risco financeiro. Né? Depois a gente tem o risco operacional, que é uma questão fundamentalmente de operação e tecnologia. Né? Ou seja, o negócio precisa estar sempre evoluindo, né, tecnologicamente. Né? Se o cliente não tem esta atenção para a evolução tecnológica, e aí vocês podem também olhar para essa questão e ver se o cliente está evoluindo, né? Porque um cliente pessoa jurídica, né, e a gestão de risco envolve aqui, são as pessoas jurídicas, né? São as empresas de um modo geral, sejam elas de prestação de serviço, sejam indústrias, por exemplo. Não importa. Né? Como é que está essa questão operacional da empresa? Né? Ela está evoluindo, ela está buscando tecnologias para conseguir, né, diminuir o seu risco de negócio. Né? Então, o risco operacional é uma coisa muito importante. Depois nós temos o risco de crédito, que está ligado fundamentalmente à inadimplência dos clientes do nosso cliente, né? Dos clientes do segurado. Porque o segurado sofre também, né? Se a sua carteira de negócios, de clientes, se tornar com um nível de inadimplência acima do que ele pode suportar. Né? Aí vem a pergunta, né? Puxa vida, eu corretor, por que tenho que haver com isso aqui? Né? Primeiro, nós estamos fazendo uma introdução, né, um pouco teórica, mas entendo que necessária para que se consiga entender melhor o nosso cliente e não ficar só com os olhos grudados numa pólice, né, ou numa cotação. Né? Isso é uma visão muito pequena para quem quer fidelizar um cliente hoje. Né? A consultoria se dá dessa maneira. Né? Temos que conhecer o cliente. Né? E o risco de crédito é um dos riscos seguráveis. Né? Então, os riscos de operação, alguns deles são riscos seguráveis. Né? E esse de verificar essa questão de crédito e de inadimplência, existem produtos de seguro no mercado já disponíveis. Né? Depois nós temos os riscos, o risco acidental, que esse é o que mais nos interessa
e aonde nós vamos mais nos debruçar, que são os acidentes que podem impactar no dia a dia da atividade do negócio do nosso cliente, né? Então, depois, quando nós nos voltarmos diretamente a essa questão de olhar para os riscos, né, e olhar para a consultoria, nós vamos nos debruçar com maneira muito mais cuidadosa sobre os riscos acidentais, né? E depois, a outra questão que envolve são os riscos de perda de reputação, né? Ou seja, há clientes que são conhecidos no mercado, a mídia, né, já o conhece e olha para ele, assim como seus clientes, e às vezes determinados tipos de problema que possam acontecer, envolvendo inclusive riscos acidentais, impactam numa perda de reputação, porque muitas vezes o cliente não consegue se recuperar dela, né? Ou tem dificuldade a se recuperar e a sua reputação nessa condição cai, né? É prejudicada. E reputação perdida, né, ela é de difícil recuperação. Muitos clientes se afastam em função disso, né? Então, mas nós temos como solucionar, ajudar o cliente nessa questão de perda de reputação? Por incrível que pareça, temos, né? Dentro dos riscos acidentais, nós vamos ver que nós temos produtos de seguro que vão auxiliar o cliente a diminuir essa intensidade, né, de que se alguma coisa acontecer com a sua empresa, né, em casos, por exemplo, de acidente, né, a gente consegue, né, com a consultoria, né, com produtos de seguro adequado, já que a gente vai aprender a conhecer melhor o cliente, nós vamos conseguir controlar melhor e ele vai sair dessa de maneira muito mais tranquila. Esses são os riscos de operação, mas nós temos também os riscos de mercado, né? Esses são riscos pelos quais o nosso segurado não tem controle sobre eles de maneira assim intensa, tá? Taxa de juros, né? É uma evolução que nós já estamos observando aí, em função de tudo que está se passando, né? Que a taxa de juro ela tem flutuado agora para um controle de inflação, né? Ou seja, o cliente ele não pode influenciar na taxa de juro, né? Ele pode tentar se adaptar à taxa de juro, né? Mas é um evento que é mais difícil do cliente lidar, né? Porque ele não tem controle sobre isso, né? A taxa de câmbio é outra questão. Nós vimos num determinado momento em que se estava aí com um dólar de valores exacerbados, hoje estamos com um dólar melhor controlado, né? Ou seja, isso cabe ao governo, com as suas ferramentas, trabalhar para minimizar os riscos de mercado e fazer com que isso impacte menos nos riscos de operação do cliente, né? Depois, os riscos de preço de commodity, esse nós estamos vendo aí. A época é favorável para que a gente consiga explicar isso aqui de maneira muito tranquila, né? A commodity, como por exemplo petróleo e gás, deu para ver que o mundo inteiro está enlouquecido em função dessa questão. O Brasil está sofrendo aqui também essas questões todas, né? E claro que não só o nosso governo aqui, mas todos os governos, de um modo geral, estão tentando caminhar para minimizar esse risco de efeito de preços, né? Com algum tipo de auxílio ou redução de impostos, para fazer com que essa influência seja diminuída e, de novo, diminua os riscos de operação da empresa, porque a empresa é fundamental para tudo, né? Ela é que dá os empregos, né? Os riscos políticos, né? Esses, agora, numa entrada em 2022 de uma eleição bem ampla, né? Envolvendo inclusive a presidência da República, é um risco que está presente, né? E como isso vai se comportar ao longo desses meses próximos pode vir a influenciar nos negócios também, né? E depois temos o risco social, né? Que é um risco que nós tivemos problemas sérios na pandemia, principalmente em 2020, né? Um pouquinho mais minimizado em 2022, mas ainda com muita intensidade, onde também resta aos governos procurarem resolver essa questão
e vir em auxílio dos menos necessitados, né? Então, o risco social impacta. Será que impacta nas empresas, nos nossos clientes? Sem dúvida, porque há clientes que podem se envolver com atividades de negócio onde, fundamentalmente, essas pessoas que têm um consumo mais básico, digamos assim, né, que seria basicamente alimentos, né, se não conseguem consumi-los, né, vão impactar em riscos de operação para a nossa empresa, né, para a empresa do nosso cliente. Né? Ou seja, tudo isso está interligado e nós temos que ter essa consciência dessa flutuação, né, para podermos entender melhor o nosso cliente e principalmente o cliente entender que nós sabemos que estamos conscientes disso, né, e estamos ali de uma maneira, pelo menos nos riscos acidentais, né, de poder auxiliá-lo e diminuir o efeito dessas questões, né, desses eventos todos, né, desses riscos todos. Né. Então, essa é a função primordial, né, e por isso que eu apresento para vocês esses riscos, né, é um pouco teórico, sem dúvida nenhuma, mas vocês têm que ter em mente, né, para a gente poder fazer consultoria, nós temos que entender o cliente, senão a gente não consegue. Né? A gente quer fidelizar um cliente por 20, 30 anos, só entendendo o cliente, senão não se consegue. Né? Então eu deixo com vocês esse vídeo número 2 aí. Espero que tenham gostado. Se ainda não inscritos, por gentileza inscrevam-se no canal, porque, eu repito, a cada semana, né, estamos lançando 3 novos vídeos dos 12 temas que eu me proponho aqui a colocar para vocês. Né? Então, paramos por aqui. Agradeço. Fiquem com Deus.